Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Dr. Cauã da nota 10 de Assessoria Acadêmica. E hoje a gente vai realizar a atividade de mapa de fenômenos de transporte do módulo 52 de 2005. O que essa atividade aqui ela trata, né? Ela traz uma contextualizaçãozinha para a gente a respeito de dispositivos ou sistemas utilizados por potência, chamados motores. Traz um exemplo aqui na figura 1 de um motor a vapor com os seguintes dispositivos: uma caldeira, uma turbina, um condensador e uma bomba. Fala para a gente imaginar que fomos escolhidos para fazer um estudo mais detalhado sobre o condensador. E a gente tem que considerar alguns dados para responder as perguntas aqui abaixo. Então, a gente tem que a tubulação é feita de aço carbono, com diâmetro de 5,08 cm. Na temperatura do condensador, o fluxo de fluido de trabalho possui massa específica de aproximadamente 1 grama por ml e viscosidade absoluta de 0,60 pp. A temperatura do fluido de trabalho na entrada do condensador é de 95 graus Celsius. Então, aqui no ponto 4 a gente tem um fluido de trabalho entrando no condensador de 95 graus Celsius. A água na entrada do condensador é 20 graus Celsius. A água entra por baixo aqui para realizar a troca de calor com o fluido de trabalho a 20 graus Celsius. A temperatura do fluido na saída do condensador é de 55 graus Celsius. Então aqui embaixo está saindo o fluido a 55 graus Celsius. Ele está sendo resfriado por essa água. E a temperatura da água na saída do condensador é de 35 graus Celsius. Então a água sai aqui por cima, um pouco mais quente a 35 graus Celsius. E o coeficiente global de transferência de calor é de 100 watts por metros quadrados vezes Kelvin, certo? A partir desses dados a gente tem que responder. A letra A vazão máxima do fluido no condensador, considerando que a velocidade média que ele passa, o fluido passa por esse condensador é de 5 metros por segundo. Então vamos lá calcular a vazão máxima. A vazão máxima ela é dada pela massa específica do fluido a uma dada temperatura, que é a temperatura do condensador, vezes a área da seção transversal da tubulação, vezes a velocidade média que esse fluido passa por essa tubulação. Todos esses valores a gente consegue determinar com o que foi dado aqui no enunciado. Então, a gente tem a massa específica, 1 grama por ml. A gente tem a velocidade média, 5 metros por segundo. O que falta? A área da seção transversal. A área da seção transversal a gente sabe que é uma tubulação circular. E a seção transversal dela é uma circunferência. A área de uma circunferência é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. A gente tem o diâmetro? Tem, que é 5,08 cm. Transforma para metros, 0,0508 metros. Realiza a continha aqui, a gente chega numa área de seção transversal de aproximadamente 2,026 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado. Certo? Substituir agora todos os valores, a massa específica de 1000 kg por metros cúbicos, vezes a área da seção transversal de 2,026 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, vezes a velocidade média de 5 metros por segundo. Chega numa vazão máxima de aproximadamente 10,13 kg por segundo. Certo? Então é assim que vocês vão responder essa letra A. Agora a letra B. Determine se o fluido em escoamento se encontra em regime laminar ou turbulento. E justifique. Para a gente determinar se o fluido está escoando em regime laminar ou turbulento, a gente tem que determinar o número de Reynolds desse escoamento, né? E será igual a massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro pelo ρ, que é a nossa viscosidade absoluta. Todos esses valores a gente tem dados lá no enunciado. A massa específica, 1 grama por ml. A velocidade média, 5 metros por segundo. O diâmetro de 5,08 centímetros. E a nossa viscosidade absoluta, ρ lá, 0,6531 cp. Certo? Então a gente só substitui os valores. Chega em um número de Reynolds de aproximadamente 389.100. Aí vocês vão analisar esse número e falar se é laminar ou turbulento. É só consultar o material de vocês. E lá vocês vão ver um limite para o escoamento laminar. Acima disso a gente tem escoamento turbulento. Aí vocês avaliam esse número e respondem isso, certo? Agora na letra C. A letra C ela quer, a partir de um fator de atrito de 0,019, a gente tem que determinar a perda de carga do escoamento por metro de tubulação. Então, a gente tem que a perda de carga do escoamento ali por metro de tubulação é igual, né, ao fator de atrito vezes a massa específica vezes a velocidade média por 2 vezes o diâmetro, certo? A gente tem todos esses valores também. A gente tem o fator de atrito, 0,019.
a, a gente tem a massa específica de 1 grama por ml. A gente tem o diâmetro de 5,08 centímetros. E a gente tem também a velocidade média de 5 metros por segundo. Substitui os valores e vocês vão chegar na perda de carga por metro de tubulação e respondem essa letra C. Certo? Agora a letra D. Determine a área da troca térmica do condensador, sabendo que ele é um trocador de calor projetado para retirar calor do fluido a uma taxa de 75 kJ por quilograma de fluido de trabalho utilizado no sistema. Então, como que a gente vai determinar a área da troca térmica? A gente sabe que a expressão da área da troca térmica é a seguinte. A área da troca térmica do condensador é igual ao calor trocado dividido pelo coeficiente global de transferência de calor, que é esse uso, vezes a diferença de temperatura logarítmica. Então, a gente tem que determinar cada desses termos aqui, ó, do calor e da diferença de temperatura logarítmica que a gente não tem. O coeficiente a gente tem lá dado enunciado. Então, vamos lá. O calor ele vai ser determinado pela vazão máxima vezes a taxa, aqui ó, taxa de retirada de calor por quilograma de fluido, que é 75 kJ por quilo. Então, que é esse Qzinho. E vocês vão pegar, fazer ele vezes a vazão máxima, aqui ó, determinada antes, ó, 10,13 kg por segundo. Vocês vão chegar no calor. Agora, a diferença de temperatura logarítmica vai ser a diferença entre a temperatura dos fluidos lá. Vai ser essa expressãozinha aqui, ó. Temperatura de entrada do fluido menos a temperatura de saída da água. Tudo isso menos a temperatura de entrada da água menos a temperatura de saída do fluido. Tudo isso dividido por Ln de temperatura de entrada do fluido menos temperatura de saída da água dividido por temperatura de entrada da água menos temperatura de saída do fluido. Todos esses valores foram dados aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? 95 graus Celsius. 95. Vocês só vão substituir esses valores aqui nessa expressão, determinar a diferença de temperatura logarítmica, certo? O calor, substituir aqui na nossa expressão da área de troca térmica ali, né, do condensador e encontrar ela. E assim vocês respondem a letra D, certo? É assim que vocês vão proceder para resolver esse mapa aqui de fenômenos de transporte. Caso, mesmo depois dessa explicação, vocês não consigam resolver, vocês podem entrar em contato com a gente. Aqui na direita deixei um QR Code que leva direto para o nosso WhatsApp. Na descrição também tem o nosso site e o link para o nosso WhatsApp. Vocês podem clicar e irem para lá. E a gente lá responde todas as perguntas de vocês, tanto nessa quanto em outras atividades, tá? Peço também que deixem um like, se inscrevam no canal, porque quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais a gente vai trazer aqui para ajudar vocês. No mais era isso e até a próxima.